Ei, meus amores, a aula de hoje é para a gente fazer a correção da página 9 e 10 do livro 2, que são aquelas atividades que eu passei sobre equações do segundo grau, ok? Então convido vocês a virem comigo para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. A correção da página 9 e 10 começa na questão 6 e a 7, que eu resolvi na videoaula de ontem, tá bom? Da aula passada, então eu só coloquei aqui já resolvido, porque a explicação já está na videoaula anterior. Então, essa correção eu vou começar a partir da número 8, certo? E o enunciado da questão 8 diz que o terreno da minha casa tem a forma de um quadrado. Se eu comprar o terreno do vizinho, que é retangular, de 3 metros por 4 metros, terei um terreno de área total de 156 metros quadrados. Então, a medida do lado do terreno em que minha casa está, vale. Então, ele quer saber a medida do lado do terreno dele, que é o terreno quadrado. Então, quando juntar a área do terreno quadrado, mais a área desse terreno que ele quer comprar, que é um retângulo, tudo isso vai dar 156 metros quadrados. Como ele diz que o terreno dele, que ele tem hoje, é quadrado, e a gente não sabe a medida desse lado, desse quadrado, eu vou chamar essa medida de x, tá? Então, a área desse quadrado que tem lado x é x vezes x. E x vezes x é o mesmo que x ao quadrado. Então, x ao quadrado representa a área do quadrado do terreno dele de formato quadrado, que tem um lado que eu não sei, que eu tô chamando de x. E área de quadrado é lado vezes lado. Então, x vezes x que dá x ao quadrado. Se eu somar com a área do terreno que ele quer comprar, que tem o comprimento igual a 4 metros e a largura igual a 3 metros, é um retângulo, e aí é só eu somar aqui com a área desse retângulo, a área de retângulo é comprimento vezes largura, então 4 vezes 3. Então, a área do retângulo é 12 metros quadrados. Então, ó, se eu somar a área do quadrado, que é x ao quadrado, mais a área do retângulo, que é 12. Isso daqui ele diz que dá um total, ou seja, total é igual, certo? Um total de 156 metros quadrados, tá bom? Então, olha bem, eu achei x ao quadrado quando eu calculei a área do terreno quadrado, que é x vezes x, que dá x ao quadrado. 12 eu achei calculando a área do terreno retangular, que é comprimento vezes largura, 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, que vai dar 12. E ele diz que isso tudo dá 156 metros quadrados, certo? É uma equação do segundo grau? Sim, porque eu tenho aqui o x ao quadrado, tá certo? Mas ainda não está naquele formato igual a zero. Então, para ficar naquele formato igual a zero, esse 156 vai ter que vir aqui, ó, para o primeiro membro. Quem muda de lado, muda o sinal. Então, ele vem negativo. Vai ficar x ao quadrado mais 12 menos 156 igual a zero, tá? Agora, eu vou calcular quanto que é mais 12 com menos 156. Então, eu tenho 12 e devo 156. O x ao quadrado eu repito, tá? E se eu devo 156 só tenho 12 para pagar, ainda fico devendo, é só subtrair, 144, igual a zero. Então, esta é uma equação do segundo grau incompleta, porque tem o coeficiente a, que é aquele que acompanha o x, tá? Que é 1. Tem o coeficiente c, que é o termo independente, menos 144, mas não tem o coeficiente b, que é aquele que acompanha só o x. Então, se trata de uma equação incompleta. E quando é uma equação incompleta que falta o coeficiente b, eu resolvo da seguinte forma. Eu mando esse coeficiente aqui, c, que é o termo independente, lá para o outro lado. Então, ele muda o sinal. Vai ficar x ao quadrado igual a 144, tá? Se eu calcular a raiz quadrada do primeiro membro, eu também calculo a raiz quadrada do segundo membro. Então, quando eu calculo a raiz quadrada de x ao quadrado, esse expoente é o mesmo do índice, ó. Então, dá para simplificar, o x vem para fora. E a raiz quadrada de 144 é quem? 12, porque 12 vezes 12, 144. O x é exatamente a área do terreno quadrado. É como se eu tivesse aqui um terreno quadrado, certo? E do lado um terreno retangular. Então, a medida do lado aqui, que era x,
Por isso, x vezes x deu x ao quadrado, eu já achei que esse x vale 12. E aqui no terreno retangular, aqui era 4 no comprimento e 3 na largura. Por isso que 4 vezes 3 eu coloquei 12. E a soma dos dois terrenos da área de 156 metros quadrados que ele diz no enunciado, tá certo? Então, eu achei que esse x é 12 metros. Então, ó, o terreno quadrado tem 12 metros. Essa é a resposta da nossa questão número 8. A questão 9 fala o seguinte: sendo A e B com A maior do que B, as raízes da equação x ao quadrado mais x igual a zero, determine-os. Então, você vai determinar o A e o B. O A e B são as raízes, o conjunto solução dessa equação. Então, primeiramente, eu tenho que achar esse conjunto solução dessa equação. E a equação dada foi x ao quadrado mais x igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau incompleta, porque quem está faltando aqui? Qual o coeficiente que está faltando? O C, que é o termo independente. Eu tenho o coeficiente A, que é quem acompanha o x ao quadrado, que é 1. Eu tenho o coeficiente B, que é o 1 aqui, que acompanha o x, mas eu não tenho o termo independente. Quando isso acontece, o método de resolução é você colocar o x aqui, ó, em evidência. Então, colocando o x em evidência, fica o seguinte: x aqui em evidência, fora do parênteses, dentro do parênteses fica o resultado desses dois elementos dividido por esse que eu estou colocando em evidência. X ao quadrado dividido por x, é só subtrair os expoentes, fica x. X dividido por x, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, fica mais 1, igual a zero. Aqui eu vou aplicar a propriedade do produto nulo, que diz o seguinte: esse primeiro fator da multiplicação é igual ao elemento que está depois da igualdade, então igual a zero. Já achei uma solução, uma raiz da equação, né, que é como se fosse o x1 aqui. E agora eu vou achar o x2, que é quem está aqui dentro do parênteses, que agora vai ficar igual a zero. Então, x mais 1 igual a zero. Aqui virou uma equação do primeiro grau, eu mando esse mais 1 para o outro lado, com sinal trocado, fica x igual a menos 1, tá? Então, achei a segunda raiz da equação. Então, x que a gente chama de x2. Aí ele fala o seguinte: A e B é o conjunto solução, que são as raízes dessa equação, tá? E ele fala que o A é maior que o B. Qual desses dois aqui é o maior? O 0 ou o menos 1? 0 é maior que menos 1. Então, eu posso dizer que o A é o 0 e o B é o menos 1, porque ele disse que o A é maior do que o B, a solução que é maior do que menos 1 é o 0. Então, ó, resposta da questão número 9 é A igual a 0 e B igual a menos 1.